A CPI da Covid acumulou 176 pedidos de informações e convocações nas primeiras 24 horas de trabalho. Senadores pediram a convocação do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e de ex-ministros. A votação do plano de trabalho da CPI está prevista para amanhã. Cidades de 11 estados interromperam a segunda etapa da vacinação contra a Covid por falta de doses. É o caso de Porto Alegre, que não tem mais estoque da Coronavac. O governo de São Paulo anunciou que vai começar a produzir a Butanvac hoje, mesmo sem autorização da Anvisa para os estudos clínicos. Um estudo da vacina de Oxford AstraZeneca quer vacinar toda a população de Botucatu, no interior paulista. E ainda, a preocupação dos hemocentros com os estoques cada vez mais baixos. O mês de março teve mais contratações que demissões, segundo o Ministério da Economia. O governo publicou as 2 medidas provisórias do Programa de Manutenção do Emprego. Os Estados Unidos reforçam a segurança para o primeiro discurso do presidente Joe Biden no Congresso e as mudanças no protocolo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio por causa da pandemia. O Jornal Hoje está começando. Os moradores de Botucatu, no interior de São Paulo, vão participar de um estudo que prevê a vacinação em massa da população. Esse é o segundo estudo que é feito em uma cidade do interior de São Paulo. O primeiro, a gente lembra aqui, foi em Serrana, onde toda a população adulta foi vacinada, e os resultados começam a aparecer. Lá em Botucatu, a pesquisa vai avaliar a eficácia da vacina Oxford AstraZeneca, produzida no Brasil pela Fiocruz. A notícia da vacinação em massa é o assunto de Botucatu hoje. Não se fala em outra coisa na cidade de quase 149 mil habitantes que fica no interior de São Paulo. Ansiosa, não vejo a hora de tomar vacina e estar imunizada. Para matar essa ansiedade, melhor mesmo era saber o dia que a vacinação começa. Mas o Ministério da Saúde não deu uma data quando anunciou ontem à noite que pretende imunizar todos os moradores com mais de 18 anos da cidade. Vai ser uma pesquisa para avaliar a eficácia da vacina Oxford AstraZeneca, produzida no Brasil pela Fiocruz. As doses da vacina para esse estudo vão ser doadas pelo Programa Nacional de Imunizações. Nós sabemos que essa vacina já é uma vacina que tem registro definitivo na Anvisa. Então nós vamos vacinar a população de Botucatu inteira no âmbito dessa pesquisa. E é uma pesquisa que trará respostas que queremos saber acerca do uso da vacinação. Um dos motivos para Botucatu ser escolhida como sede dessa pesquisa é por causa desse laboratório aqui da Faculdade de Medicina da Unesp. Aqui dentro eles conseguem fazer sequenciamento genético, que é uma parte importante dessa pesquisa para encontrar as variantes. A cidade também tem uma boa média de testagem, o que ajuda em todo esse procedimento. O sequenciamento do genoma viral, ou seja, estudar todo o material genético do vírus, é o que permite saber que variante está causando a doença em cada pessoa. Então, isso permitirá nós sabermos qual a efetividade, na vida real, da vacina contra cada variante do vírus. A diretora do grupo de vacinas da Universidade de Oxford diz que o diferencial nesse estudo é o sequenciamento das amostras dos pacientes que testaram positivo e das pessoas com quem eles tiveram contato. O que isso traz? A gente vai ver o comportamento dessas diferentes cepas e do impacto nessa transmissão. Então, o impacto da vacinação na transmissibilidade das diferentes cepas circulantes. Responde perguntas em relação ao comportamento, à transmissão dessa cepa, se ela é mais transmissível, se ela é mais severa, e para termos estratégias de saúde pública. A 270 quilômetros de Botucatu, em Serrana, uma outra cidade do interior do estado, a vacinação em massa já terminou. Foi para um estudo do Instituto Butantan, que produz a vacina Coronavac. Por lá, quase todo mundo que podia se vacinar tomou as 2 doses da vacina, mais ou menos 27 mil pessoas. E os primeiros resultados desse estudo devem sair no fim de maio. Serrana tem registrado queda na média móvel de casos da doença há cerca de um mês. No dia 1º de abril, eram 22 novos casos por dia. Ontem foram 7. São os indicadores iniciais. Quer dizer, o estudo é um estudo muito complexo, ele não é apenas um dado global, ele foi feito de forma setorizada. Então, na realidade, dentro de Serrana, existem vários subgrupos
que foram vacinados em momentos diferentes e, portanto, as respostas têm que ser vistas dentro desse contexto. Então, nós vamos ter, no final de maio, os primeiros resultados, mas isso já é um indicador, quer dizer, um indicador aí de que a vacina já está produzindo seus efeitos. E por falar em vacina, o governo de São Paulo anunciou agora há pouco que vai começar a produzir hoje a Butanvac, que é uma outra vacina contra a Covid, só que antes mesmo de ter autorização da Anvisa para iniciar os estudos clínicos em humanos. César Galvão acompanhou esse anúncio e conta como é que vai ser isso tudo, César. Boa tarde. O mais rapidamente possível com a segunda... Olá, Maju, boa tarde a todos. A coletiva começou por volta de 12h45 com essa novidade, que é a produção da segunda vacina em desenvolvimento pelo Instituto Butantan. O governador e as autoridades da saúde que estão aqui presentes anunciaram que a partir de hoje começam a produzir 1 milhão de doses da Butanvac. E nesta primeira fase vão produzir 18 milhões de doses. Produzir sim, usar ainda não, porque a Anvisa pediu mais documentos para o Instituto Butantan para que comprove a segurança e a eficácia dessa nova vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. Por isso, eles só podem usar nos testes em seres humanos a partir da autorização da Anvisa. O segundo anúncio, o governador disse que tem capacidade para produzir 100 milhões de dólares da Butanvac a partir do momento que a Anvisa der autorização para os testes e os testes serem aprovados. O governador também disse que o Instituto Butantan vai antecipar em 6 dias a entrega de 600 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. A entrega estava prevista para o dia 6 de maio, mas a entrega será feita agora na próxima sexta-feira. Com relação às restrições, São Paulo vive uma fase de transição, com várias restrições que podem evitar aglomeração de pessoas. O governador anunciou que entre 1º de maio e 9 de maio, o comércio e os serviços poderão funcionar entre 6 da manhã e 8 da noite. Hoje, esses serviços funcionam das 11 da manhã até as 7 da noite. O intervalo será um pouco maior, mas o toque de recolher, a restrição à noite, a partir das 8 horas da noite, vai ser mantido nesse período até 9 de maio. Voltamos com você, Maju. É isso, o toque de recolher mantido até 9 de maio, então, em São Paulo. Obrigada, Galvão, César Galvão, pelas informações. E imagina como é que é chegar vacina no Brasil profundo. No norte do país, os agentes de saúde estão enfrentando os desafios da floresta amazônica para levar a vacina até as zonas rurais. O Luciano Abreu, o Michel Castro e o Paulo Frazão acompanharam um dia de trabalho desses profissionais. 7 da manhã. E os agentes de saúde começam a viagem para a zona rural de Manaus. Todos os dias, essa é a rotina deles. Logo surgem os primeiros obstáculos. A primeira parada é em uma unidade de saúde a cerca de 50 quilômetros da capital. Aqui, o seu José, agricultor de 67 anos, recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid. Eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz. Uma equipe fica no posto e outra segue viagem. Cada vez mais floresta dentro. O carro já não avança mais. A gente sai do carro e precisa fazer o resto do caminho a pé. Só que assim, é floresta, ponte improvisada. O trabalho deles é bem complicado para vacinação na zona rural. Mas seja como for, a vacina tem que chegar para quem precisa. Esse caminho todo que a gente percorreu, os vacinadores estão vindo para cá, para chegar aqui, ó. E para o Michel Castro mostrar aqui, ó. Aquela casa lá ao fundo é da dona Marlene. Ela tem que tomar a segunda dose e não pode esperar. Tem que enfrentar todo esse caminho para ela poder ser vacinada. E todo esse esforço valeu a pena. Aos 64 anos, dona Marlene completou o ciclo da vacinação. Ia demorar um tempo, né? Ou talvez nem tomasse. Me sinto bem feliz, né? Tem gente que não teve essa sorte. Com a cheia dos rios, os agentes de saúde também enfrentam áreas alagadas. E nem sempre a canoa está pronta para o uso. É pela dedicação e o empenho de profissionais como os da Cidiene e da Adriana que gente como dona Iaci consegue ser imunizada contra a Covid. Pedia todo dia a Deus para chegar esse dia, né? Eu estava esperando por outro mês, né? Mas já, quando chegou até me admirei. Eu digo, oh, meu Deus, obrigado. Às vezes, nem mesmo com tanto esforço, o trabalho atinge o objetivo.
No seu caso aqui do seu Manuel é Dona Maria do Rosário, né? Seria a segunda dose, mas eles não se encontram. Mas que vale a gente chegar até onde o morador está. No caso dos ausentes, a equipe faz o registro no prontuário e retorna em outro dia. Nessa etapa da vacinação, cerca de 1.500 moradores da área rural de Manaus devem ser imunizados. E se depender da Adriana, ninguém vai ficar de fora. Então a gente trazendo a equipe, a vacina para imunizar essas pessoas, né, nossos vizinhos, colegas, eu me sinto muito feliz, muito honrada em poder fazer parte desse trabalho. E a gente te agradece, né, Adriane, e a todos os profissionais da saúde. Olha, vamos falar de falta de vacina, porque prefeituras de pelo menos 11 estados interromperam a aplicação da segunda dose contra a Covid por falta de doses. Hoje a gente não tem nenhuma dose de Coronavac aqui. Esta foi uma cena que se repetiu muitas vezes hoje nos postos de saúde de Porto Alegre. Dona Maria está com a vacinação da segunda dose da Coronavac marcada para amanhã. Veio hoje saber se ainda tinham doses e recebeu a notícia de que a vacina acabou. Estou muito chateada, porque a gente espera tanto tempo, né? Este posto na Zona Sul de Porto Alegre montou uma tenda exclusiva para vacinação contra a Covid-19. Sempre muito procurada, mas hoje amanheceu assim. Nenhum posto da capital gaúcha tem doses da Coronavac para a segunda aplicação. A estimativa da prefeitura é que cerca de 25 mil pessoas já estão ou devem ficar com a segunda dose em atraso na capital gaúcha até a semana que vem. A orientação é aguardar a chegada de uma nova remessa da Coronavac por parte do Ministério da Saúde. Queria tranquilizar todos que assim que chegar as doses, nós estaremos disponibilizando e priorizaremos sim a vacinação de segundas doses para essas pessoas, para que a gente tenha a imunização completa e consigamos a imunização coletiva para a gente diminuir a circulação do vírus de fato. A Prefeitura de Porto Alegre disse que atendeu a orientação anterior do Ministério da Saúde e aplicou todo o estoque disponível da Coronavac na primeira dose. A primeira dose da AstraZeneca Oxford continua sendo aplicada em pessoas com mais de 60 anos. Em pelo menos 11 estados, há cidades que interromperam a segunda etapa da vacinação por falta de doses. Amapá, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em Ilhéus, no sul da Bahia, 700 pessoas aguardam a chegada de um novo lote. Em Salvador, a previsão é que a vacinação da segunda dose da Coronavac acabe até amanhã. Já a primeira dose para grupos prioritários continua. Em Manaus, por orientação do Ministério da Saúde, a Prefeitura suspendeu hoje a aplicação da primeira dose. A medida vale também para quem já havia agendado a vacinação. A segunda dose continua sendo aplicada. A vacina é esperança, né? Chega aqui não tem a dose, fica difícil. E o Ministério da Saúde disse que vai distribuir uma nova remessa de vacinas nos próximos dias. O Ministério disse também que faz essa distribuição toda semana, semanalmente, com os lotes entregues pelos fabricantes e que está definindo hoje a próxima quantidade que vai ser distribuída para cada estado. Agora a gente vê aqui no nosso telão, né, como que está o andamento da vacinação no Brasil, esse panorama. Esses dados são do consórcio de veículos de imprensa. Temos o seguinte: 704.752 pessoas receberam a primeira dose em 24 horas. Com isso, o Brasil chegou a 30.259.475 pessoas vacinadas com essa primeira dose. Isso equivale aqui a 14,29% da população brasileira. 13.989.783 pessoas já foram imunizadas com as duas doses da vacina, o que representa aqui 6,61% da população. 24 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Em azul, aqui em tom mais escuro, são os estados que têm o maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Até agora, os 5 que mais vacinaram são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e com o mesmo percentual aparecem aqui Bahia e São Paulo. Agora vamos falar de hemocentros, porque por recomendação da Anvisa, quem for vacinado contra a Covid deve ficar
um tempinho curto sem doar sangue. Os hemocentros, então, estão preocupados com os estoques que são cada vez mais baixos desde o começo da pandemia. E aí eles pedem para que as pessoas se programem para fazer a doação de sangue antes de se vacinar. Os bancos de sangue estão em níveis cada vez mais críticos em várias cidades. Em Minas, os estoques de todos os tipos sanguíneos caíram 35%. Na Bahia, só tem sangue O negativo para mais 3 dias. E a Paraíba está tendo que convocar doadores. Aqui em Sergipe, a média diária de doações caiu pela metade em relação aos níveis de antes da pandemia. O Hemocentro está conseguindo atender a demanda da rede hospitalar por conta da suspensão dessas cirurgias eletivas. Se não fosse isso, não teria como atender. A UANA tem aplasia de medula, uma doença rara que reduz a produção de células sanguíneas. Até conseguir um transplante de medula, ela tem que fazer transfusões. No momento atual, eu faço transfusões de plaqueta de 8 em 8 dias e de hemácias eu consigo ficar 15 dias. Mas, para isso, eu preciso de doações de sangue. Meus amigos, eles têm feito bastante campanha, têm se reunido para poder doar. Eu tenho feito campanhas no meu Instagram, mas mesmo assim não está sendo o suficiente. E a falta de sangue pode se agravar nos próximos meses por causa das campanhas de vacinação. Quem toma vacina contra a gripe ou contra a Covid precisa esperar um tempo até que esteja liberado novamente para doar sangue, segundo uma orientação da Anvisa. Quem tomou a Coronavac só pode doar depois de 48 horas. Para a da Oxford e AstraZeneca, o intervalo é de 7 dias. E da gripe exige um tempo ainda maior, 15 dias. Apesar da vacina ser bastante segura, nós precisamos ter esse cuidado com o nosso paciente que está lá recebendo, porque do outro lado também nós tem pacientes que têm a imunidade muito baixa, né? Pacientes com câncer, com leucemia, e nós não sabemos qual que seria a repercussão nesses casos. Então, na dúvida, é melhor a gente pecar por excesso. A Fabinara é perita criminal e antes de se vacinar contra a Covid, foi doar sangue. Fiz minha parte, doei meu sangue com um sentimento particular. Foi um sentimento de humanidade. Foi uma atitude como essa que salvou a vida do Tomás. Durante 40 dias na UTI, ele lutou contra a Covid. Eu tive complicações, precisei de sangue e não sei quem me doou, mas sou eternamente grato a todos os que me doaram e continuem doando, pois podem salvar vidas como salvaram a minha. E olha, o perfil das pessoas internadas com Covid vem mudando, a gente vem mostrando isso aqui, né? Cada vez gente mais jovem. O número de pacientes com menos de 40 anos subiu 20%. A formatura na escola foi mais um momento de alegria na vida do João Guilherme. Mas os planos foram interrompidos pela Covid-19. O estudante de 26 anos morreu em março. Ele fazia parte do grupo de risco porque era obeso e tinha a síndrome de Prader-Willi, que é considerada a principal causa genética da obesidade infantil. Muito medo quando eles falaram que iam ter que entubar o João, porque o João estava muito agitado, né? Apesar de jovem, o fato de ser obeso piorou a situação de João Guilherme. Mas, de acordo com a Fiocruz, no Brasil, a faixa etária de 20 a 29 anos, no geral, foi a que registrou o maior aumento no número de mortes por Covid, mais de 1000% no começo de abril, na comparação com janeiro deste ano. Em seguida, vem a faixa etária de 40 a 49 anos, com alta de mais de 900% no mesmo período. Em Mato Grosso do Sul, a situação também vem mudando. Segundo o portal da Transparência do Registro Civil, o grupo de 40 a 49 anos foi o que mais registrou óbitos no estado neste mês, respondendo por mais de 12% do total de mortes por Covid, percentual quase 3 vezes maior que em janeiro. Nessa segunda fase da pandemia, podemos perceber claramente que os mais jovens estão sendo mais afetados, E aqueles que já foram imunizados com a vacina estão demonstrando cada vez mais a regressão dos números de óbitos ocorrentes
no estado. A alta taxa de contaminação e os óbitos pressionam o sistema de saúde pública em Mato Grosso do Sul. Aqui no Hospital Regional em Campo Grande, que é referência para o tratamento da Covid no estado, o número de internações de pessoas com menos de 40 anos teve um aumento de 20% e as mortes aumentaram 13% desde o início do ano. Segundo a diretora do hospital, muitos pacientes demoram para procurar atendimento ou se automedicam. Eles até chegam, dependendo do oxigênio, de um grau menor, que a gente chama no catéter, porém você faz a tomografia e já tem um comprometimento de 70%, 80% do pulmão. Outra explicação para o avanço da Covid é que a variante brasileira, a P1, predomina hoje no estado. O que está acontecendo nesse momento é que no contexto de uma nova variante que apresenta uma maior carga viral, uma maior patogênese, um maior cometimento em jovens, as pessoas estão adoecendo mais cedo, né, justamente por conta dessa elevada carga viral. Você viu aí, né? A variante influencia aí nesse aumento do número de mortes por jovens. E de acordo com o levantamento do Instituto Adolfo Lutz, divulgado hoje, a variante P1 também é predominante no estado de São Paulo. Esse monitoramento é feito em parceria com o Centro de Vigilância Epidemiológica. Em janeiro, a P1 representava 20% das amostras que foram analisadas. Aí, em fevereiro, esse número subiu para 40%. E agora já é de 90%. A Secretaria de Saúde alerta que, independentemente da variante, o combate à Covid tem que ser feito com o que a gente já sabe, né? Há um ano: distanciamento social, o uso de máscaras e a higiene das mãos. Vamos ver agora a evolução da pandemia aqui no país. Segundo os dados divulgados no boletim de 8 da noite de ontem pelo consórcio de veículos de imprensa, temos 3.120 pessoas mortas por Covid em 24 horas. Agora são 395.324 mortes no país por causa da doença. Em 24 horas, 76.085 casos foram confirmados. E desde o começo da pandemia, o Brasil soma 14.446.541 infectados. A média de novos casos chegou ao 5º dia seguido de queda, 18% menor do que 14 dias atrás. São 56.522 novos registros diários, ainda um número elevado, apesar da gente celebrar aqui essa queda. E a média de mortes no país também registrou queda, também pelo 5º dia seguido, 20% abaixo do que a média de 2 semanas atrás. São 2.399 mortes por dia, um número, infelizmente, ainda muito alto, apesar da redução. Agora, a situação dos estados aqui no nosso mapa. Roraima está em cinza porque não divulgou os dados e, mais uma vez, nenhum estado aparece com alta na média de mortes. Que bom. Em amarelo, que indica a estabilidade, são 12 os estados, e em azul, com queda na média móvel de mortes, temos 13 estados e o Distrito Federal. As maiores reduções aqui são no Amapá, com uma redução de 46%, e lá no Tocantins, com uma queda de 39%. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. A Índia bateu sucessivos recordes e se tornou o 4º país do mundo a superar a marca de 200 mil mortos pela Covid. Até ontem, só Estados Unidos, Brasil e México tinham acumulado tantas mortes na pandemia. A crise sanitária na Índia não para de aumentar. Foram as 24 horas com o maior número de mortos, quase 3.300. E um novo recorde mundial de casos, 360 mil contaminados. A situação é crítica nos hospitais e crematórios, com falta de leitos, de remédios e de oxigênio para os doentes. Parentes de pessoas internadas formaram fila em uma fábrica de oxigênio de Nova Delhi para tentar reabastecer os cilindros. Esse homem contou que chegou na porta da fábrica às 5 da manhã e que muita gente já estava esperando na fila. Em Nova Delhi, as autoridades precisaram ampliar os crematórios porque o sistema funerário da cidade está sobrecarregado. Ainda há fila de ambulâncias com corpos esperando por horas. A Índia investe na vacinação para tentar conter o avanço da segunda onda de Covid.
A partir de 1º de maio, todas as pessoas com mais de 18 anos já poderão se inscrever para receber a primeira dose. Mas em alguns centros de vacinação, a procura já está tão grande que não há mais vacinas disponíveis. E uma pesquisa da Agência de Saúde da Inglaterra concluiu que uma dose de vacina contra a Covid pode reduzir a transmissão da doença pela metade. Vou falar sobre isso com o Rodrigo Carvalho, que está lá em Londres e acompanhou esse assunto. E fala pra gente, né? É uma notícia esperançosa, a gente vai com cautela, mas é bom saber disso, né, Rodrigo? Salve, boa tarde. Sim, Maju, bom saber, salve. Boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. E essa pesquisa é da Agência Governamental de Saúde Pública daqui, ou seja, tem um carimbo do governo. E concluiu o seguinte: as pessoas que tomaram a primeira dose de uma das vacinas avaliadas no estudo, da Pfizer ou da AstraZeneca, e que se infectaram 3 semanas depois, tinham menos chance de transmitir o vírus do que pessoas não vacinadas. A probabilidade desses vacinados com uma dose infectarem alguém que mora na mesma casa foi de 38% a 49% menor do que aqueles que ainda não tinham tomado a primeira dose. Ou seja, gente, além de diminuírem a chance da gente desenvolver a doença, as vacinas, essas duas, contribuem também para a queda da transmissão do vírus. Essa pesquisa comparou 2 grupos, 24 mil casas em que pelo menos uma pessoa vacinada tenha testado positivo e um outro grupo de quase 1 milhão de pessoas infectadas que não tinham tomado a vacina. Dessa comparação que saiu esse resultado importante: a redução da transmissão do vírus até pela metade. O ministro da Saúde aqui do Reino Unido classificou o resultado dessa pesquisa como uma notícia fantástica. Esse estudo ainda precisa ser revisado por pares científicos. E vale lembrar, claro, que a proteção completa só vem depois da segunda dose e que é preciso manter as medidas sanitárias. A vacina diminui a chance de transmissão, mas não elimina totalmente essa chance. Ou seja, mesmo vacinado, tem que continuar tomando as medidas de precaução, distanciamento social e aquela história de lavar sempre muito bem as mãos, Maju. Não tem saída, tem que ter essas medidas sim. Obrigada, viu, Rodrigo? Bom trabalho para você, bom dia chuvoso por aí. Olha, o governo do Japão e o comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio aumentaram as medidas de segurança durante o evento por causa da Covid. Essas mudanças foram divulgadas hoje numa atualização do livro de regras dos Jogos. Atletas e membros das delegações que seriam testados a cada 4 dias agora terão que fazer exames diários. Eles também serão orientados a não usar transporte público, apenas veículos oficiais dos Jogos, e a só se alimentar dentro das instalações esportivas, Vila Olímpica ou nos hotéis em que estiverem hospedados. Todos os participantes, incluindo mídia e convidados, vão precisar apresentar 2 exames negativos para a Covid num período não superior a 4 dias antes do embarque para o Japão. Dependendo da proximidade do contato que terão com os atletas, cada credenciado para o evento pode ser requisitado a fazer testes com maior ou menor regularidade. O descumprimento das regras é passível de punições, até de exclusão dos Jogos. A versão definitiva desse código de conduta vai sair em junho, um mês antes da abertura das Olimpíadas. Também ficou para junho a decisão sobre qual será a capacidade liberada das arenas esportivas para os espectadores. A presidente do comitê organizador disse ter esperança de ver torcedores acompanhando as competições, mas admitiu que realizar os jogos com portões fechados ao público é uma das possibilidades estudadas. O aeroporto de Bangkok transformou parte do terminal de check-in em um centro de vacinação contra a Covid. Olha só, em vez de emitir passagens, 42 balcões são usados para aplicar vacinas em funcionários de companhias aéreas, também da imigração e do aeroporto da capital tailandesa, né? São 1.000 vacinações por dia. O aeroporto está se preparando para, em breve, abrir a vacinação também ao público em geral. A Tailândia tem 69 milhões de habitantes e planeja vacinar 50 milhões até o fim do ano. O governo discute maneiras de acelerar a campanha, já que até agora o país só vacinou cerca de 1% da população com ao menos uma dose.
E ainda hoje, fica com a gente porque os Estados Unidos reforçam a segurança para o primeiro discurso do presidente Joe Biden no Congresso. Aqui no Brasil, março teve mais contratações que demissões. E a seguir, a CPI da Covid acumula 176 requerimentos nas primeiras 24 horas de trabalho. Entre os pedidos está aí a convocação do atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, e de ex-ministros. Até já. De volta para falar da CPI da Covid, porque o presidente, o vice e o relator dessa CPI se reúnem hoje à tarde para definir o plano de trabalho da comissão. O primeiro a ser convocado deve ser o ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. E durante o funcionamento da comissão, todos os senadores podem apresentar requerimentos sobre o que deve ser investigado, pedir documentos e convocar pessoas para prestar depoimento. Foram entregues 176 requerimentos até o fim da manhã. São pedidos feitos pelos senadores de documentos e de convocação de pessoas que eles querem ouvir durante os trabalhos da CPI. Os requerimentos podem ser entregues a qualquer momento durante o funcionamento da comissão e precisam ser incluídos na pauta pelo presidente e votados pelos demais integrantes da CPI. A maioria dos pedidos até agora é de senadores de oposição e independentes. As questões são direcionadas principalmente ao Ministério da Saúde, sobre compras de remédios, máscaras, ventiladores mecânicos, leitos, oxigênio. Entre os requerimentos de governistas, há pedidos de cópias de investigações policiais e do Ministério Público relacionadas a repasses de verbas federais aos estados e municípios. Ontem, ao ser indicado para a relatoria, o senador Renan Calheiros, do MDB, apresentou o plano de trabalho dele e pediu que os senadores enviassem mais sugestões até o meio-dia de hoje. O programa inclui uma série de pedidos de informações ao governo federal, como documentos sobre negociações e compra de vacinas e insumos, sobre isolamento social e quarentena, medicamentos sem eficácia comprovada e tratamentos precoces indicados pelo Ministério da Saúde, contratos e convênios que resultaram em repasses de recursos da União para estados e municípios, informações de Manaus sobre os pedidos de auxílio e envio de suprimentos hospitalares, em especial oxigênio, e as respostas do Executivo Federal. Os senadores também vão requisitar à CPI das fake news e ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento das investigações sobre a disseminação de mensagens falsas. Ainda na tarde de hoje, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD, o vice, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, e o relator vão se reunir para analisar os requerimentos, ver quais são as prioridades. Uma preparação para a reunião de amanhã. Na semana que vem, deve ocorrer o primeiro depoimento. A CPI quer ouvir os ex-ministros da Saúde e o atual. O primeiro deve ser o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. O presidente da CPI disse em entrevista à Globo News que a convocação de ministros vai respeitar a ordem cronológica. Com certeza amanhã será feito requerimento já convocando, convidando, chamando como testemunha, conforme eu não sei ainda o teor do requerimento, vou saber mais tarde, os ministros, começando pela ordem cronológica. Primeiro o ministro Mandetta, na terça-feira, e assim por diante. Agora, a maioria dos requerimentos são pedidos de informações para o Estado, para o município, pedido de informações para o TCU, para os TCEs. Então, nós temos que ver agora quais é impossível a gente votar 170 requerimentos, 160 requerimentos num dia, até porque nós temos que dar celeridade nesses trabalhos. Na reunião de amanhã, os senadores terão de aprovar o plano de trabalho. Depois, se houver tempo, eles poderão analisar os requerimentos. E em mais um movimento, para tentar barrar o senador Renan Calheiros na CPI, senadores ligados ao governo entraram com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, questionando o nome dele. Eles também pedem a saída da comissão do senador Jader Barbalho, do MDB. No mandado, os parlamentares alegam que os dois senadores têm filhos governadores. Um dos pontos que serão investigados pela CPI é a transferência de verbas federais para os estados.
Um dos autores da ação, o senador Marcos Rogério, do Democratas, esteve hoje cedo no Palácio do Planalto. Disse que foi para uma reunião com o ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral, mas não deu mais detalhes. Ontem, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região já havia cassado uma liminar contra Renan, pedida pela deputada Carla Zambelli, do PSL, aliada do Palácio do Planalto. 1 ano e 1 mês depois da Organização Mundial da Saúde declarar a pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde voltou a dizer que vai lançar um programa de testagem em massa da população. Lembrando aqui que essa promessa já foi feita na gestão de outros ministros da Saúde e até agora nada se viu, nada se efetivou. Esse anúncio foi feito após a 3ª reunião do Comitê de Enfrentamento à Pandemia. No pronunciamento à imprensa, o ministro da Saúde anunciou a antecipação de doses de vacinas do COVAX Facility. Agora, o consórcio de vacinas liderado pela Organização Mundial da Saúde, do qual o Brasil adquiriu a cota mínima, vai entregar 4 milhões de doses em maio, em vez de 2 milhões. Somadas com as de outros laboratórios, o total de doses previstas para o mês que vem é de 34,2 milhões. O número ainda é menor do que o anunciado no cronograma anterior, de 19 de março, quando eram esperados quase 47 milhões de doses. O Ministério da Saúde disse também que na semana que vem será normalizada a entrega de vacinas do Butantan com a chegada do princípio ativo, o IFA, que vem da China. Queiroga afirmou que não há problemas para quem ainda não tomou a segunda dose da vacina no prazo previsto. Alguns pacientes, eles fizeram a primeira dose e quando chegou o tempo de receber a segunda dose não estava disponível. Não há problema, os pacientes, assim que chegar a vacina Coronavac, pode fazer essa segunda dose. Nós esperamos que a semana que vem sejam distribuídas doses de Coronavac suficientes para que haja uma regularização nacional dessa segunda dose. O ministro também anunciou uma campanha de testagem em massa da população. Medida defendida pela Organização Mundial da Saúde ainda no início da pandemia, em março do ano passado. O programa, segundo Queiroga, possibilitaria adotar uma política de isolamento adequada. Em breve lançaremos um programa de testagem da nossa população, usando testes com antígeno, que são mais rápidos, e assim conseguir identificar aqueles casos positivos. Então, as medidas não farmacológicas associadas a uma ampla campanha de vacinação são as duas armas que temos para pôr fim a essa pandemia. Nesse sentido, é importante a adesão da nossa população. Não adianta ficar esperando só pelo governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Todos nós temos que nos comprometer com essa iniciativa. Só que o governo já deixou de usar testes que acabaram quase vencendo. E parte deles foi doada a países como Paraguai, Peru e Haiti. Neste mês, o Tribunal de Contas da União determinou que o Ministério da Saúde dê destinação imediata aos kits de diagnóstico de Covid fornecidos pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que vencem entre maio e junho. O ministro afirmou que pode aplicar multa e responsabilizar gestores por dano ao erário caso os testes percam validade sem serem utilizados. Segundo o TCU, esses testes seriam suficientes para o diagnóstico de mais de 3 milhões de pessoas. No despacho, o ministro deu 15 dias para que o Ministério da Saúde informe ao TCU as providências adotadas para cumprir a determinação. Essa infectologista afirma que o país testou muito pouco. Isso teve impacto direto na evolução da pandemia no Brasil. Um dos fatores responsáveis pela nossa baixa capacidade de enfrentar a pandemia foi a pequena realização dos testes para diagnóstico. Se vale o ditado antigo, antes tarde do que nunca, é bom que a gente tenha teste e que a gente mantenha o fornecimento destes testes também durante o ano todo. Isso será importantíssimo, principalmente nessa época agora do inverno. Bom, o Ministério da Saúde informou que o prazo dado pelo Tribunal de Contas da União para a destinação dos testes não acabou e que na última semana encaminhou aos estados mais 213 mil testes e que o restante vai ser distribuído dentro do prazo de validade.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou dessa reunião aí do Comitê de Enfrentamento à Covid. Aí, em seguida, ele teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Isso, lembrando, um dia depois de Pacheco ter sido criticado pelo filho mais velho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que apareceu ontem na instalação da CPI. Ele não é integrante, mas foi lá e fez críticas. E a Flávia Alvarenga tem os detalhes pra gente. Oi, Flávia. Oi, Maju. Boa tarde a todos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, participou desse comitê. Ele faz parte do comitê da Covid lá nessa reunião no Palácio do Planalto, mas quando acabou essa reunião, houve um pronunciamento. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não participou desse pronunciamento junto com o ministro da Saúde, porque ficou em uma reunião, portanto, com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Depois que ele saiu da reunião, já que já tinha acabado todo esse evento no Palácio do Planalto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez uma postagem em rede social. O presidente escreveu que, abre aspas, conversei com o presidente Bolsonaro sobre a importância da manutenção de um ambiente de colaboração entre os poderes e a união de propósitos para a superação da crise de saúde, a retomada do crescimento, com medidas de geração de emprego e as reformas administrativas e reforma administrativa e tributária. O presidente Rodrigo Pacheco fez esse post, esse comentário, na rede social, logo no dia seguinte, em que ele foi criticado pelo senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, o senador Flávio Bolsonaro disse, durante a primeira reunião da CPI da Covid, Flávio Bolsonaro nem é membro da CPI, mas participou dessa instalação da CPI e disse que ele fez uma crítica ao presidente Rodrigo Pacheco aqui do Senado. Ele disse que da parte dele, do senador Flávio Bolsonaro, a parte dele, entende que houve uma ingratidão, uma falta de consideração por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Isso porque Rodrigo Pacheco teve o apoio do Palácio do Planalto na eleição para a presidência do Senado. É esse o contexto político, Maju. É isso, cobrou apoio então. Obrigada, Flávia. A Flávia que está um pouquinho embaçada aqui a imagem dela hoje, porque a transmissão da Flávia é pela internet, mas ela falou, a gente escutou tudo direitinho, a informação e o recado estão dados. Obrigada, Flávia. E olha, esse período difícil de pandemia, a gente mostra sempre que afeta vários setores, afetou também o número de crianças adotadas, que caiu. A necessidade do isolamento social deixou esse processo de adoção mais lento, mais complicado, mas, mesmo assim, alguns pais conseguiram superar as dificuldades. Foi tudo online, olha só. Imagina a emoção que é ver alguém trazendo nos braços o sonho da sua vida. Foi assim que ano passado, no meio de uma pandemia, sozinha, a Fernanda recebeu o segundo filho, o Léo. Foi incrível e ele foi tão sensível que ele ficou passando a mão no meu rosto, ficou, sabe assim, como se estivesse reconhecendo, já me abraçou, parece que, não sei lá, aceitou, sabe? Essa é minha mãe, a impressão que dá é essa, assim. O processo dela e do marido, que é grupo de risco, foi um dos primeiros a acontecer em São Paulo, depois do começo da pandemia. Os dois já tinham um filho adotado, o Manu, mas nem eles, nem a justiça sabiam exatamente como seria fazer todos os procedimentos à distância. Ela ligou para saber, olha, vocês topam fazer uma experiência, ver como é que vai ser, seguir as regras aqui da pandemia e ver como é que é. Tudo virtual. A primeira conversa, o olho no olho, o Erasmo no interior do Rio e o Guga em São Paulo. E essa distância toda só serviu para deixar o Erasmo ainda mais inseguro. Eu sendo um pai solo, sozinho, eu precisava de ter certeza se ele me aceitava como pai. Porque, por exemplo, tinha tentado anteriormente uma outra criança e não tinha dado certo porque a criança queria um pai e uma mãe. E eu só era pai. Até que um dia, no fim de uma dessas ligações, ele falou assim pra mim, tchau, pai. Aí eu fiquei assim, parado. Porque assim, até então ninguém tinha falado nada pra ele, né? Assim, ele falou, tchau, pai. Eu falei assim, então tchau, meu filho. Eu falei assim, então agora a gente vai ser pai e filho, né? Gosto de brincar com meus cachorros e também gosto de brincar com meu pai. De bolinha de gude, de dar cosquinha um no outro.
Mas não é de hoje que a tecnologia tem ajudado nos processos de adoção. Tribunais de justiça de vários estados brasileiros estão desenvolvendo ferramentas para ajudar possíveis pais a encontrarem seus possíveis filhos. No Rio Grande do Sul, o aplicativo Adoção foi lançado em 2018 e os acessos aumentaram muito na pandemia. Nós temos hoje 341 manifestações de interesse em conhecer alguma criança, algum adolescente. Eles manifestam interesse através do aplicativo e esta manifestação vem para a Coordenadoria da Infância e da Juventude. E aí nós redirecionamos essa manifestação para o juiz responsável por aquele processo. Apesar de iniciativas como essa dos aplicativos, o Conselho Nacional de Justiça diz que o número de adoções vem caindo no Brasil. No primeiro trimestre de 2019, foram quase 700 adoções no Brasil inteiro. Em 2020, quase a mesma coisa. Mas agora, nos 3 primeiros meses de 2021, foram menos de 300 adoções. O CNJ diz que o número de pessoas que pretendem adotar se mantém estável, mas que as restrições impostas pela pandemia têm feito o processo todo demorar muito mais. Então, dá a sentença definitiva para que saia a certidão de nascimento nova. Esse procedimento, de fato, ele acaba se estendendo um pouco mais no tempo. E aí, com certeza, quanto maiores as restrições, mais difícil a gente fazer esse acompanhamento e, consequentemente, a sentença de adoção. Mas depois que a adoção se completa, o tempo ganha outra medida. Para Fernanda, os últimos meses com esses dois passaram depressa demais. Assim que ele viu o irmão, ele falou: mãe, aconteceu o que a gente tanto queria. O pé dele é uma bisnaguinha. E ele é um... Ele é muito gordinho. Recheado de chocolate. O Guga tem 12 anos, idade em que a adoção se torna mais difícil de acontecer. 12 meses atrás, ele estava no abrigo se perguntando se um dia teria uma família de novo. Agora, olha só ele, feliz, bem cuidado, como toda criança deveria estar. Minha avó é quase do meu tamanho, só que mais velha. Meu avô já é quase do tamanho do meu pai, só que também mais velho. Eu não consigo ficar longe deles. Luz e sorte para essas famílias. Olha só, na página do JH lá na internet tem outras informações sobre o processo de adoção. E a seguir, os Estados Unidos reforçam a segurança para o primeiro discurso do presidente Joe Biden no Congresso. Aqui no Brasil, o governo publicou as medidas provisórias que retomam programas para manutenção do emprego durante a pandemia. E a previsão do tempo para todo o país com a Eliana Marques. Até já! De volta aqui, já indo para os Estados Unidos, porque o presidente Joe Biden vai fazer hoje à noite o primeiro discurso no Congresso americano desde que ele tomou posse. A segurança em torno do Capitólio já foi reforçada, então a gente vai para lá, para os Estados Unidos, para Nova York, falar com o Felipe Santana, porque a pandemia mudou um pouco a cara desse primeiro discurso, né, Felipe? Mudou a data, número de pessoas, tudo isso. Boa tarde. Isso, Maju, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse discurso de hoje é um discurso tradicional que todo presidente faz para todos os membros do Congresso, mas dessa vez ele vai ser realmente limitado a 200 pessoas para que todo mundo possa fazer distanciamento social, todo mundo vai ter que usar máscaras. Mas nesse discurso hoje o Biden deve anunciar mais um pacotão econômico, dessa vez de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares para educação. Ele vai usar esse discurso de hoje para pedir que o Congresso aprove esse pacote. A ideia é usar esse dinheiro para oferecer educação infantil de graça para todos. Aqui nos Estados Unidos, a maior parte dos lugares não tem creche pública. O Biden também promete oferecer 2 anos de faculdade grátis. Aqui também não tem universidade pública e geralmente é uma fortuna. Esse plano novo também prevê $250 por mês para que os pais possam pagar cuidadores para as crianças. Agora, a pergunta é, de onde tirar esse dinheiro todo? O Biden promete que vai cobrar mais impostos dos super ricos e vai fortalecer a Receita Federal para pegar grandes sonegadores no pulo. Mas é realmente muito dinheiro. O Biden já aprovou um pacote trilionário por causa da Covid e também quer outro para fazer infraestrutura verde. No total, os gastos podem chegar a 7 trilhões de dólares, quase 4 vezes o PIB do Brasil,
que é a soma de todos os bens e serviços produzidos em um ano. Isso mostra que ele acredita num governo grande, que é um dos eixos da polarização nesse momento nos Estados Unidos. Ele concorreu à presidência como um moderado, mas agora mostra grandes ações, principalmente por causa do estado de emergência causado pela pandemia. Biden colocou os Estados Unidos de volta na Organização Mundial da Saúde e aprovou um pacote de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para socorrer o país dos estragos da pandemia, com cheques nas mãos das pessoas. Acelerou a vacinação, comprando muito mais imunizante do que os Estados Unidos precisam. Prometeu 100 milhões de doses nos braços dos americanos nesses 100 primeiros dias de governo. Mas os Estados Unidos já aplicaram 232 milhões de doses. 30% de toda a população já está totalmente vacinada. 43% receberam pelo menos uma dose. Biden quer garantir que todos os americanos estarão vacinados e aí prometeu compartilhar imunizantes com outros países. O presidente ordenou o uso de máscaras em todos os prédios federais. Mas ontem, seguindo a orientação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, anunciou que americanos vacinados não precisam usar máscaras do lado de fora em pequenos grupos. No meio ambiente, Biden recolocou os Estados Unidos no Acordo de Paris, o Pacto Internacional pela Redução da Emissão de Gases Causadores do Efeito Estufa, e organizou uma cúpula de líderes sobre o clima para tratar do estado de emergência. O plano agora é mais um pacote econômico que pode chegar a 3 trilhões de dólares para construir infraestrutura verde, desde pontes e estradas a escolas e geração de energia, que sejam resilientes às mudanças climáticas e que zerem a pegada de carbono dos Estados Unidos. Biden promete que esse plano criará empregos e vai preparar a economia americana para o futuro. O grande desafio de Biden é a situação na fronteira, onde crianças continuam separadas dos pais como se em prisões. Muitas dessas famílias afirmam que vieram para cá porque acreditam que esse presidente relaxará as regras para a entrada no país. Aqui no Brasil, o governo publicou hoje 2 medidas provisórias que retomam programas para a manutenção do emprego durante a pandemia e que estavam suspensos havia 4 meses. Em março, segundo dados oficiais, o Brasil teve aumento na criação de empregos com carteira assinada. Os números foram divulgados hoje de manhã pelo Ministério da Economia. Depois de 4 meses sem medidas para ajudar as empresas nesse período de agravamento da pandemia, foram publicadas hoje 2 medidas provisórias. São praticamente iguais às que valeram por 8 meses no ano passado. Uma delas flexibiliza regras da CLT e a outra permite a suspensão de contratos e redução de salários e jornada nas empresas. Para esse último programa, o governo precisou do crédito extraordinário de quase 10 bilhões de reais. É o que o governo tem para compensar a perda salarial desses trabalhadores. As medidas valem por 4 meses e podem ser prorrogadas por mais 120 dias. As empresas podem suspender contratos de trabalho por até 4 meses. Os salários e jornadas podem ser reduzidos em 25%, 50% e 70%. Enquanto o acordo durar, o governo paga diretamente ao trabalhador o benefício emergencial para complementar a renda. Essa compensação é calculada de acordo com o seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito se fosse demitido. O valor varia de R$ 1.100 a R$ 1.900. As empresas não poderão demitir no período do acordo e têm que manter os empregos pelo mesmo tempo que ele durou. As regras valem para todos os trabalhadores com carteira assinada. A outra medida provisória, que também já está em vigor, flexibiliza regras trabalhistas. Permite às empresas alterar o regime de trabalho de presencial para remoto. As empresas podem dar férias coletivas e antecipar férias individuais. O trabalhador precisa ser avisado com pelo menos 48 horas de antecedência. O empregador pode antecipar feriados nacionais, estaduais e municipais. Se a empresa suspender as atividades, pode instituir um banco de horas para compensar a jornada. As empresas estão autorizadas a suspender o recolhimento do FGTS por 4 meses, de abril a julho. Os depósitos devem ser feitos em 4 parcelas mensais a partir de setembro.
As 2 medidas provisórias já estão em vigor, mas elas ainda precisam ser analisadas e votadas pelo Congresso Nacional. Os micro e pequenos empresários esperam a reedição do Pronamp, uma linha de crédito para esse segmento. A promessa do governo é destinar a esse financiamento 5 bilhões de reais. Hoje, em entrevista coletiva, o Ministério da Economia falou sobre as medidas e divulgou o saldo de empregos formais criados em março. Mais contratações do que demissões em todos os setores. Pouco mais de 184 mil empregos com carteira assinada. O setor de serviços foi o destaque com maior geração de emprego. Depois, indústria, comércio e o setor agrícola. De janeiro a março, segundo o governo, foram criados 837.074 postos de serviço. No primeiro trimestre do ano passado, foram menos de 109 mil vagas. O ministro Paulo Guedes disse estar confiante na retomada do crescimento da economia. Destacou que a criação de postos de trabalho ocorreu em todas as regiões do país e indicou que será lançado um programa de assistência para os trabalhadores informais. Chamou de bônus de inclusão produtiva, mas não deu detalhes. Um país que tem 40 milhões de pessoas em subemprego, são os invisíveis, empregos informais. É o vendedor de água no sinal, é o vendedor de água nos jogos de futebol, nos estádios, é o vendedor de churrasquinho de gato aí nas obras de construção civil. Essa turma toda informal que está bloqueada, sem capacidade de trabalho, e nós queremos o retorno seguro ao trabalho desses brasileiros através da vacinação em massa. Enquanto isso não ocorre, o bônus de inclusão produtiva. Eles têm direito ao trabalho. É a dignidade do ser humano, o direito à sobrevivência. Na entrevista, o secretário especial de Previdência, Bruno Bianco, disse que vão ser liberados 56 bilhões de reais como antecipação do pagamento do 13º para 31 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento deve começar no fim de maio e vai ser em 2 parcelas. No ano passado, também teve essa antecipação. Uma das palavras da moda hoje é reinventar, né? Micro e pequenos empresários que foram afetados pela pandemia estão em busca de capacitação para justamente se reinventar nessa crise ou então para começar um novo negócio. A pandemia acelerou os planos do Stênis. Ele tem mestrado em gestão e sempre gostou de finanças. Agora faz curso para transformar a paixão em negócio. Foi a partir daí que eu percebi que realmente eu poderia trabalhar, já iniciar de uma forma bem estruturada. Eu estou buscando fazer diversos cursos nessa área de educação financeira e também para modelar o negócio da melhor maneira possível. Muitos brasileiros estão no mesmo caminho. Nos 3 primeiros meses deste ano, mais de 600 mil pessoas se matricularam em algum curso oferecido pelo Sebrae. Foram 39 mil pessoas a mais na comparação com o mesmo período do ano passado. E a maior procura é pelos cursos de marketing digital e movimentação financeira. São empreendedores que buscam a renda imediata. Esse sentido é que nós buscamos dar a maior dotação de capacitação e orientação possível para que esse empreendedor que está dentro do ambiente do bairro, da sua comunidade, ele encontre, além da solidariedade no consumo local, ele possa encontrar orientação para que ele faça o melhor empreendimento possível num momento difícil como esse. O Lucas virou microempreendedor na pandemia e já fez alguns dos 130 cursos gratuitos do Sebrae. Ele vende roupas infantis e quer aperfeiçoar o negócio. O fato de você ser o seu próprio patrão faz você também ter uma responsabilidade de ter que se capacitar. É você quem no final das contas vai fazer o seu salário. E se você não se reinventar e não buscar crescer, você não vai evoluir. Muitas micro e pequenas empresas que buscaram capacitação do ano passado para cá já existiam, mas precisaram se ajustar para sobreviver durante a pandemia. Com as lojas físicas fechadas por longos períodos por causa das medidas de distanciamento social, a solução foi se adaptar para o ambiente online. A Andréa começou a investir em capacitação para vender pela internet. Assim, em plena pandemia, viu a pequena empresa crescer. Em março, a gente tinha uma média de 18 pessoas aqui. Hoje a gente está com 29 pessoas e a gente tem vagas ainda para abrir, principalmente nesse setor online aí que está crescendo.
E para quem pode, né, o chamado home office é uma opção muito importante nesse momento de pandemia, em que é preciso reduzir ao máximo a circulação de pessoas. E em tempos de trabalho em casa, cresceu o mercado de aluguel de computadores. Já foi o tempo em que Fábio comprava computador. Ele é diretor de uma empresa de tecnologia da informação. Mais da metade dos funcionários está trabalhando em equipamento alugado. É vital para a gente conseguir a competitividade, a gente conseguir estar sempre um passo à frente. Na pandemia, com a necessidade do home office, outras empresas passaram a ter o mesmo pensamento. Nunca se alugou tanto notebook, tablet, desktop, em contratos que podem variar de 1 a 5 anos. Nós tivemos que contar com o apoio dos nossos distribuidores, porque como a demanda aumentou muito, nós precisamos fazer a aquisição dos equipamentos para deixar em estoque, para conseguirmos atender aos pedidos emergenciais das empresas. Mudou muito também o perfil de quem aluga computadores aqui. Até a pandemia, o principal cliente eram as grandes empresas. Agora, 60% dos computadores estão em empresas menores e elas têm fechado o negócio com mais agilidade. Nós tínhamos uma média de contratação que levava até 6 meses para conseguirmos fechar um contrato. Agora, com a pandemia, esse tempo reduziu para até 1 mês. Enquanto a venda de computadores cresceu 16% de 2019 para 2020, o aluguel deu um salto de 300% no mesmo período. Alugar pode ser uma vantagem, dependendo do modelo de negócio. Para empresas que não têm uma necessidade de constante adaptação do seu maquinário, de constante adaptação do parque tecnológico, o leasing nem sempre é mais interessante. Agora, para empresas que envolvem economia tecnológica, como desenvolvedores de jogos, empresas que trabalham com a parte de inteligência artificial, que envolvem desenvolvimento de software, dentre outras, elas precisam que as máquinas estejam constantemente atualizadas. Ela que fala de sol, chuva, raio, trovoada, frio, calor, já está aqui. Oi, Eliana Marques, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, e eu começo destacando justamente a chuva, mais um dia com chuva concentrada lá no norte do Brasil e temperaturas mais baixas em áreas do centro-sul do país. As imagens de satélite mostram para a gente nuvens carregadas, principalmente aqui na região norte mesmo, enquanto nas outras áreas a gente vê poucas nuvens ou nenhuma nuvem. E aqui no centro-sul a gente tem influência dessa alta pressão que tem um ar seco e ar frio também. Por isso esfriou até mesmo em regiões que normalmente são quentes. Caso de Votuporanga, que fica aqui, olha, no noroeste do estado de São Paulo, onde hoje amanheceu com 11,5 graus. Também caso de Rio Brilhante, lá mais ao sul de Mato Grosso do Sul, onde a mínima foi de 6,7 graus. E General Carneiro, no sul do Paraná, já é uma região mais fria. Hoje teve temperatura negativa, menos 0,1 grau. Em Urupema, na Serra Catarinense, a gente vê o termômetro marcando menos 4, só que à medida que foi amanhecendo, esfriou mais, chegou a menos 5,4 graus. Você vê aí geada, campos branquinhos, né? Pelo segundo dia seguido em Santa Catarina. Mas você falou sobre esse friozinho da manhã e agora à tarde, aquele efeito cebola vai esquentando, a gente vai tirando as blusas ou como é que fica? Olha, Maju, mais ou menos, viu? Calma lá, porque aqui no sul do país as temperaturas ainda ficam amenas. A gente vê Porto Alegre com máxima de 23 graus, é a mesma prevista aqui para São Paulo. Agora nas outras regiões aí sim esquenta bem mais, né? Temos 27 de máxima em Belo Horizonte e também em Vitória. Belo Horizonte com menos chuva, Vitória um pouquinho mais. 28 de máxima no Rio de Janeiro, a chuva enfraquece por lá hoje. 29 de máxima lá em Goiânia e 30 em Cuiabá, as duas sem previsão de chuva. Salvador com máxima de 30 graus também. Se chover em Salvador é pouca chuva hoje. Agora aqui no norte a gente vê, olha, temperaturas aí em torno dos 30 graus, passando um pouco mais, por exemplo, 32 em Palmas, 33 lá em Belém. Onde tem a alta pressão, que eu falei aqui no começo da previsão do tempo, não chove. Então, olha, quase toda a região sul, um pouquinho de chuva só no litoral do Paraná, quase todo o estado de São Paulo, um pouquinho de chuva no litoral paulista também, capital paulista sem previsão de chuva hoje, tempo firme no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, no sul de Goiás, passando por Mato Grosso do Sul,
sul de Mato Grosso, parte de Rondônia e também do Acre, também Rio Branco, sem previsão de chuva hoje. Outra área com tempo firme é essa que vai da Bahia até o sul do Piauí. E no Nordeste, onde tem um pouco mais de chuva, é entre o litoral de Sergipe até o litoral de Pernambuco. Agora a gente fala onde vão se concentrar os maiores volumes de chuva do dia. De novo, região norte destacada, principalmente essa faixa mais escura aqui no oeste do Pará, pegando parte de Roraima e o Amazonas, gente. Em Manaus, a gente vem falando da cheia dos rios, né? E o Rio Negro, que fica lá em Manaus, subiu mais. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, que faz essa medição, agora faltam só 9 centímetros para que ele atinja a cota de inundação severa de 29 metros. Isso aqui é quando começa a ficar mais complicada a situação da cheia, né? Já precisa daquelas marombas que eles fazem, né? Que são aquelas passarelas de madeira para as pessoas se locomoverem. Amanhã tem previsão de mais temporal lá no norte, passando de novo pelo Amazonas. Também aqui nessa região mais ao norte do Brasil, olha, pegando o Ceará e Rio Grande do Norte de madrugada, já nessa área em amarelo aí tarde seca, Maju. Bom, e o frio amanhã, como é que fica nessa área aí que é mais seca, a temperatura fica mais fria, como é que vai ser? Olha, Maju, temos para amanhã Serra Catarinense ainda com possibilidade de geada, Serra Gaúcha, onde fica Vacaria, temperatura negativa e mais frio de manhã em Curitiba, São Paulo e Campo Grande, Maju. É isso, então amanhã a gente confere essa geada lá em Urupema. Combinado. Obrigada, Até amanhã, Eliana. gente. Até Boa amanhã. tarde. E morreu hoje, aos 90 anos de idade, o astronauta americano Michael Collins, que orbitou a Lua durante o primeiro pouso na superfície lunar. O astronauta Michael Collins, da Apollo 11, ficou conhecido como o astronauta esquecido. Isso porque ele permaneceu a bordo do módulo de comando, enquanto Neil Armstrong e o Buzz Aldrin faziam o histórico pouso na Lua em 1969. Esse anúncio da morte de Michael foi feito pela família, que disse que ele lutava contra um câncer. Agora, uma última notícia: o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo realize o censo demográfico. Essa decisão foi tomada depois de um pedido do governo do Maranhão. O censo, que deveria ter sido realizado em 2020, foi cancelado também agora em 2021, porque o governo aprovou o orçamento com recursos insuficientes para a realização dessa pesquisa. Por lei, o censo tem que ser realizado a cada 10 anos, porque é fundamental para a definição de políticas públicas para o país. Então, a gente vai até Brasília falar sobre essa decisão do ministro Marco Aurélio com a Marina Francischini. Marina, é com você. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Maju. Obrigada. Boa tarde para você também e para todo mundo. O ministro Marco Aurélio, nessa decisão, ele atendeu a um pedido do governo do Maranhão, que alegou que, sem o censo demográfico, há risco de prejuízo a áreas econômica e social e também há risco de prejuízo ao pacto econômico, ou seja, na prática pode ter um problema em relação à diminuição de dinheiro que é destinado a estados e municípios. Então, o ministro Marco Aurélio mandou fazer o censo demográfico e alegou que a União e o IBGE descumpriram um dever, que é de organizar e de manter esses serviços de estatística. Disse também que não se trata de interferência do judiciário, porque nesse caso tem que ter uma atuação conjunta dos 3 poderes, que isso é imprescindível. E o decano também na decisão, vamos ver um trechinho dessa decisão que a gente destacou, ele diz assim, que o direito à informação é basilar para o poder público formular e implementar políticas públicas. Por meio de dados e estudos, governantes podem analisar a realidade do país, a extensão do território e o pluralismo. Consideradas as diversidades regionais, impõem medidas específicas. E nessa decisão, o ministro Marco Aurélio também disse que o judiciário tem que tratar dos direitos fundamentais, de questões ligadas à omissão dos réus e também de impor providências para que esse censo, essa pesquisa tão importante seja realizada. O orçamento desse ano trouxe cortes para a pesquisa, para esse censo demográfico. Só para a gente ter uma ideia, inicialmente o valor previsto era de 3 bilhões de reais, mas depois de sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o valor caiu para 53 milhões de reais. O orçamento desse ano trouxe vários cortes, inclusive cortes de despesas obrigatórias para viabilizar o pagamento de emendas parlamentares. O Planalto não quis se manifestar sobre esse assunto e a gente ainda está aguardando a manifestação do IBGE. Maju.
É isso, obrigada, Marine, com essa informação importante, né, a determinação do ministro Marco Aurélio sobre a realização do censo demográfico este ano, determinou essa realização. O Jornal Hoje, então, termina por aqui, obrigada pela companhia, você acompanha outras notícias no JN e para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, cuidem-se e até amanhã.